Graça e paz, meus irmãos. Amém? Para os presenciais e para a igreja de casa também, né? Deus abençoe a tecnologia, que a palavra chegue a muitos locais onde não conseguiríamos ir nessa noite. É sempre uma honra dividir a palavra de Deus. Então, sempre que o pastor Arnold me convida, eu fico muito feliz e falo para ele, é uma honra poder dividir a palavra do Senhor. E eu estava pensando em algumas coisas durante essa semana sobre o que eu traria, né? Sobre qual direção Deus ia colocar no meu coração. E eu passei a semana toda em dúvida entre dois temas. E aí hoje, após o almoço, eu fui para o meu quarto, comecei a orar um pouco, pensar um pouco a respeito, e não foi nenhum dos dois temas que Deus trouxe. Por isso que eu gosto sempre de preparar o recado para o domingo no domingo, porque às vezes Deus muda completamente aquilo que a gente pensou a semana toda. E o título da mensagem é uma palavrinha só, que eu quero que ela nos acompanhe nessa semana e que ela possa marcar a nossa vida. Tem um louvor que fala a respeito dessa palavra, que está até em alta, tocando em muitos lugares. E o título é Improváveis. E eu gosto dessa palavra e eu comecei a pensar a respeito dessa palavra. E quando eu fui pensar um pouco a respeito de um texto, Deus colocou essa palavra no meu coração. Improváveis. E aí com uma palavra no coração a gente vai para o dicionário, né, para entender bem o que ela significa. E eu fui lá para o dicionário, improvável significa aquilo que não tem possibilidade alguma de acontecer. Algo que é muito difícil, é duvidoso ou muito incerto. Então, quando nós dizemos que algo é improvável na nossa vida, nós estamos olhando todas as nossas opções, nós olhamos ao nosso redor, a nossa capacidade, e a gente assume que não dá, que é impossível. Mas aqui na palavra de Deus, nessa noite, nós vamos viajar um pouco na Bíblia e, glória a Deus, hoje tem bastante Bíblia, amém? Quem gosta de ler a Bíblia vai ler bastante versículo hoje, amém? Olha, glória a Deus. E primeiro nós vamos analisar a vida de um homem que parecia assim ser muito improvável, uma pessoa que não parecia que ia dar certo na vida, que foi escolhida por Deus. E depois esse homem, que era um improvável, se une a outros homens que também são, de certa forma, reprovados pela sociedade, outros homens improváveis. E algo acontece com todos esses homens. E quando eu penso a respeito da minha vida, quando eu penso a respeito de nós somos improváveis. Quando eu penso a respeito do meu passado e do que aconteceu comigo até aqui, eu vejo que seria improvável eu estar trazendo uma mensagem hoje. Para muitos que me conheceram na minha infância, para os que me conheceram na minha adolescência, se alguém pudesse ver o futuro e voltar e falar para eles, olha, um dia o Rodrigo vai estar falando da palavra de Deus. As pessoas iriam rir e falar, impossível. Isso é improvável de acontecer. Como muitas das coisas que Deus tem feito na vida de cada um de nós, é improvável, mas ainda assim Deus tem feito. Vamos para a palavra então, livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Enquanto você procura aí, 1 Samuel 16, 5. Um pouquinho de pano de fundo. O que estava acontecendo aqui nesse momento da história. O povo queria um rei, e eles escolheram para si um rei, né? Israel, a nação do Senhor. Deus estava governando, mas parece que eles queriam um rei humano, um rei de carne e osso, que eles pudessem conversar, ou talvez até reclamar pessoalmente, né? E eles escolheram um rei, eles escolheram Saul, um homem muito alto, um homem bonito, um homem apresentável, creio que um homem forte, né? Então eles escolheram esse rei e eles se basearam totalmente na sua visão, né? Naquilo que os nossos olhos revelam para nós.
Escolheram segundo a sabedoria humana, escolheram um homem forte, escolheram um homem de guerra, escolheram um homem capaz, totalmente baseados naquilo que é importante para a nossa cultura, para as coisas que nós vemos no mundo. E eles escolheram esse rei, mas esse rei não foi muito legal, desagradou a Deus algumas vezes. Em uma determinada situação, Saul tentou ajudar Deus e fazer algo que Deus não havia pedido para que ele fizesse. E Deus se desagradou muito com esse rei. E Deus falou assim: eu rejeitei a Saul. Eu tenho rejeitado Saul como rei. Mas eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração. E nós vamos entender um pouquinho a respeito de quem era esse homem, e como esse homem era visto dentro da família, e como as pessoas olhavam para esse homem, que foi escolhido não pelos homens, mas por Deus, que não enxerga apenas o exterior, mas o que está aqui dentro. Então aqui, o profeta Samuel estava entristecido, e Deus falou para ele: não se entristeça, você vai na casa de um homem, você vai na casa de Jessé, e eu separei para mim ali um homem, e você vai ungir ele, e nós vamos ter um novo rei, que seja segundo o meu coração. E aí nós chegamos então em 1 Samuel 16:5. E ele chegou nessa terra, e as pessoas vieram conversar com ele, e Samuel disse assim: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Então Samuel estava entristecido, ele ficou com medo que o rei descobrisse. Deus deu uma estratégia, falou: olha, fala para o rei que você vai sacrificar, chama Jessé, que era o pai desses meninos, chama todos os seus filhos, vão fazer um sacrifício, e lá eu vou te dizer quem você vai ungir. E Samuel, sendo humano, apesar de profeta, também humano, olhou para um dos irmãos de Davi, um homem que já fazia parte do exército de Saul, um homem que já era bem conceituado dentro da família. Ele olhou para esse homem que, ao nosso olhar humano, tinha muita capacidade para ser um bom rei, e disse: com certeza esse é o rei que Deus me mandou aqui para ungir. Vamos continuar na palavra. Louvado seja Deus pelo seu Espírito Santo. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Meus queridos, e muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes as pessoas olham o nosso exterior, olham a nossa situação, olham os nossos estudos, olham a nossa capacidade, olham para nós e muitas vezes nos julgam e acham que a gente não vai dar em nada e falam coisas a nosso respeito, porque eles estão olhando somente para o nosso exterior. E muitas vezes no exterior a gente consegue enganar, a gente aprende como agradar as pessoas, a gente pode aprender como se portar de uma forma que as pessoas achem que nós temos uma vida espiritual, que nós somos assim pessoas que têm um compromisso sério com Deus, quando na verdade o nosso coração está bem longe dele. Mas aqui Deus dá um alerta para Samuel, fala: Samuel, de novo olhando para o exterior, eu rejeitei esse daí, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Meus queridos, para cada um de nós aqui, um dia Deus permitiu a nossa concepção, e lá no ventre da nossa mãe, Ele formou uma história para nós. E Ele tem visto o nosso coração. E Ele sabe quem nós somos. E Ele viu também esse homem que nós vamos chegar a falar do nome dele daqui a pouco. Vamos continuar no texto. Então, Jessé, o pai desses meninos, chamou o próximo. Opa, não é esse aí, eu tenho mais filhos. Chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé chamou Samá
Mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Não é interessante? Imagina se fosse nos nossos dias, né? Alguém ia escolher alguém, vamos colocar aí, né? Alguém ia lá na casa do pastor Arnold e essa notícia chegava lá, que uma de suas filhas ia ser escolhida para um cargo de muita honra, algo muito especial, né? Aí eles matavam, né, um novilho, iam fazer lá um churrasco, ia ter, né, uma comida, e o profeta chega. E aí o pastor começa a apresentar as suas filhas, apresentar 1, 2, né? Eu imagino que tinha sido uma honra receber a visita do profeta. Esse homem Jessé, quando soube, um dos meus filhos vai ser rei, Senhor amado, ele deve ter ficado muito feliz. E ele apresenta todos os seus filhos, e Samuel fala: mas não é nenhum desses. E olha que interessante o que vai acontecer na história aqui. Continuando no texto. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Né? Um dos filhos desse homem ia ser o rei, ele separa os filhos que ele achava que seriam um bom rei, mas o caçula, Davi, ele esquece. Ele sequer considera que esse menino poderia ser ungido rei. Ele ia receber o profeta, eles iam fazer um sacrifício, depois do sacrifício eles iam comer juntos, e ele bota o caçula para você, sabe o quê? Vai pastorear a ovelha. Vai acontecer algo muito especial na nossa casa hoje, mas você vai pastorear ovelhas. Ele tira o menino da presença de tudo isso que estava acontecendo aqui. Mas louvado seja Deus, que não vê o exterior, mas vê o interior, vê o coração. Então vamos continuar na palavra e depois eu quero fazer já 3 considerações em cima desse texto. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unge-o. Primeira consideração que eu queria fazer em relação a esse texto. Muitos nós, por muitas situações na vida, nos sentimos esquecidos. Esquecidos pela família, esquecidos pelo chefe, esquecidos no trabalho. A gente se dedica, a gente se empenha e de repente a gente vê outras pessoas sendo promovidas e a gente ficando para trás. Em alguns momentos a gente olha e fala: mas o que acontece? Eu tenho feito tudo o que eu posso e ainda assim parece que ninguém me vê, ninguém me enxerga. E esse menino havia sido esquecido pela própria família. Irmãos, é muito complicado quando isso acontece. Aqui eu vejo um favoritismo do pai em relação aos seus irmãos. Um deles tinha entrado para o exército. O pai deve ter ficado super orgulhoso. Esse é o meu filho predileto, esse é o filho que eu amo. Quando ele descobre que não era esse rei, ele tenta todos os outros filhos, menos Davi. Então a gente vê que Davi sequer existia para essa família. Em um determinado momento, Davi vai levar comida para os irmãos e eles ficam bravos com Davi, eles não gostam de Davi por perto. E Davi está lá cuidando de ovelha. Como muitas vezes nós estamos cuidando das coisas do Senhor. Tanta coisa acontecendo ao nosso redor, a gente sequer sabe, mas nós estamos ainda assim fazendo o nosso melhor. Aquela família não viu Davi. Ele era o esquecido da sua família. Eu não sei quantos em algum momento da sua infância foi comparado com os irmãos.
Eu nunca vi isso dar certo. Um apelo aos pais: não façam isso com seus filhos. Não gere rivalidade entre os seus filhos, porque eu já ouvi muito, não só na minha família, mas em outras famílias, uma certa comparação. Olha o seu irmão, olha onde ele chegou, olha, ele já tem casa própria, ele já tem um bom emprego, ela já tem uma empresa. E você? Eu nunca vi essa comparação gerar nada de bom na vida de ninguém, além de tristeza. Sempre que somos comparados dessa forma, o que resulta em nosso coração é tristeza. Porque muitas vezes nós estamos nos dedicando, só que Deus não tem a mesma coisa para todo mundo, Deus não tem a mesma história para todos. Talvez para um filho Deus tenha aquele caminho, e segundo a visão humana, ele vai prosperar, ele vai ter casa, ele vai ter carro. Segundo a nossa visão desse mundo, ele é uma pessoa muito próspera. E talvez o outro filho não seja da mesma maneira, talvez ele não prospere, talvez ele não tenha tantas condições financeiras. Mas será que ele é menos importante? Será que ele é pior que o outro? De forma alguma. Sempre que nós tentamos analisar isso na vida de uma pessoa, nós estamos olhando com o nosso olhar humano, tentando medir só coisas materiais que vão embora. Muitas vezes o esquecido da família se torna um grande homem de Deus. Para a família ele não ganhou muito dinheiro, não teve o apartamento dos sonhos, não teve o emprego que os pais queriam, contar para todo mundo. O meu filho é isso. Muitas vezes o meu filho é missionário. E a gente sabe como é a vida de missionário, né? Quase nunca eles têm muitos recursos financeiros. Mas, meus queridos, tudo isso aqui vai passar um dia. E talvez lá na glória nós vamos nos surpreender quando nos encontrarem com esses esquecidos e vermos que na Nova Jerusalém, na glória celestial, eles vão estar em suas mansões. Talvez quem não teve um cantinho de terra aqui, Jesus, quando foi, disse que foi para preparar para nós morada. Lá, eles têm algo especial preparado para eles. Existe algo muito mais importante do que apenas ser bem-sucedido. E o sucesso no padrão do mundo não deveria ser o nosso sucesso. Porque às vezes parece que sucesso é apenas muito recurso financeiro. As pessoas se esquecem que um bom casamento faz parte de uma vida de sucesso. Um pai presente é parte de uma vida com sucesso. Estar presente quando as pessoas precisam é parte de ser uma pessoa que tem sucesso na vida. Ser bem resolvido em relação à fé, às questões de Deus, é parte de alguém que é bem-sucedida na vida. E tem tanta gente que tem tanto dinheiro que só tem dinheiro. Falta todo o resto. E às vezes nós temos tanto de Deus na nossa vida, e às vezes nós nos achamos não tão bem-sucedidos, mas nós somos. Nós somos porque talvez nós temos tantas coisas na nossa vida que as pessoas dariam tudo para ter o que temos. Então, nós somos bem-sucedidos. Outra coisa que eu queria destacar desse texto é que Deus não se esquece. Pode parecer que às vezes as pessoas se esquecem de nós, pode parecer que a família sequer se lembra de nós, mas tenha uma coisa no coração e na mente: Deus jamais se esquece de nós em situação nenhuma. Eu queria contar um breve testemunho da minha história. Eu sempre fui um aluno C. Não sei se aqui a nota é por letra, né? Em São Paulo é C. C está na média ali, não reprova, né? Passa mais ou menos, está quase, mas vai, né? Sempre fui um aluno C. Sempre perdi o meu primeiro mês de férias na recuperação. Da 5ª à 8ª eu peguei recuperação todos os anos, sem exceção. Né? Português, análise sintática, Jesus. Todos os anos, da 5ª à 8ª, eu peguei recuperação, passei na recuperação. Era um aluno C, mediano. Conseguia nota o suficiente apenas para passar de ano. Nunca fui querido dos meus professores, nenhum professor nunca olhou para mim como algo promissor, nenhum professor nunca me incentivou. E aí a gente ia se formar, né? 8ª série, formatura, também me formei, glória a Deus por isso. Recuperação de novo, mas passei pela última vez. E a gente ia prestar prova num curso
que era o curso mais concorrido da região. Era um colégio técnico, chamava Polivalente, e minha classe toda foi prestar esse curso técnico do Polivalente, e eu escutava as professoras falando, não, porque fulano vai passar. Eu tenho certeza que o meu aluno ciclano já está dentro dessa escola. E eu vi os professores nomeando um monte de gente, né? Geralmente os bons alunos, a galera do A, né? E eu olhei aquilo, sei a vida inteira, né? Qual é a chance que eu tenho? Peguei, fui prestar a prova junto com todo mundo prestou. Saímos da prova, começamos a tentar lembrar os resultados e discutir. Eu olhava eles falando, não, aquela lá eu marquei a C, aquela lá eu marquei a B. Eu lembrava da minha prova e falava, nossa, o meu está tudo errado as letras. Né? Os inteligentes foram nessas letras, eu fui em outras. Eu falei, não, estou perdido. Prestei a prova e fui embora e dei como causa perdida. Eu não ia voltar a ver o resultado, porque eu tinha vergonha de ver o meu nome lá no final de tudo, sabe? Eu ficava pensando, nossa, e se eu for lá e eu ver que eu sou o último da lista, eu vou me sentir muito mal. E eu decidi que eu não ia ver o resultado da prova. Aí o Fernando, amigo meu, que também tinha prestado, eu não lembro se ele me ligou, se ele foi até a minha casa, e ele falou, Wilson, lá eles me chamam de Wilson, né? Wilson Rodrigo. Wilson, você já foi fazer sua matrícula no Polivalente? Eu falei, que matrícula, seu louco? Malemar passei a prova, não fui nem ver o resultado. Você é louco, é só até segunda-feira, vai fazer sua matrícula. Todo mundo, né? Aquela zoeira de adolescência, né? Para de me zoar, cara. Caramba, já estou chateado por causa da prova. Aqui, passei aqui. Cara, você passou. Ele ficou, acho que uma meia hora tentando me convencer que eu havia passado. Porque eu não acreditava. Fiquei meio assim, falei, tá bom, mas é só eu ir até a escola e olhar a lista que está colada lá na frente. E eu passei. Passei em 23º lugar. Numa escola super conceituada, num curso técnico de processamento de dados, que nenhum professor cogitou o meu nome para que eu tivesse condição de estar lá um dia. Mas nós somos chamados para ser exatamente os improváveis. Era improvável que um aluno C conseguisse passar numa prova tão difícil. Era improvável que alguém que a vida toda só tirou nota o suficiente se desse bem e conseguisse uma oportunidade, uma chance de fazer um colégio muito bom. É improvável que alguém que não é sempre o melhor do melhor o tempo todo faça algo de significativo. Mas é isso que Deus nos chamou para ser, os improváveis. É improvável que alguém que não tem condição financeira alcance o seu apartamento, a sua casa própria. É improvável que alguém com um emprego tão simples consiga fazer a faculdade tão sonhada. É improvável. Mas Deus nos chamou para ser exatamente os improváveis. E com a nossa vida, viver situações improváveis. Era muito improvável que eu entrasse naquela escola. Eu até hoje atribuo a Deus. Porque não pode ter sido eu. E não só dessa vez, irmãos. Deus me levou em lugares que eu jamais sequer sonhei pisar. Mas uma coisa eu sempre tive no meu coração. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou capaz, não é porque eu tenho capacidade. Isso eu nunca achei. Até um tempo eu tive que tentar trabalhar a minha cabeça porque eu me menosprezava demais. Eu acho que hoje eu estou conseguindo fazer como Paulo, né? Não estou pensando nem muito nem pouco, talvez o suficiente a meu próprio respeito. Mas eu tenho certeza que Deus me deu todas essas chances, Deus me deu todas essas oportunidades. E é improvável eu estar onde eu estou hoje, para quem me conheceu lá no passado. E assim foi com esse homem, Davi. E esse camarada se juntou com uma galera. Ele foi ungido rei, a partir daí começaram os seus problemas. Saul começou a perseguir ele, ele teve que fugir. E ele encontrou uma galera que falou, não, Davi, nós vamos andar com você. Aí Deus escolhe o improvável, acredita nesse improvável, unge esse improvável como rei. Eu acho que isso trabalhou algumas situações dentro do coração de Davi. E esse improvável vai arrumar uma galera
1 Samuel 22. Vamos um pouquinho para frente. 1 Samuel 22, 1 e 2. Nós vamos ler. Então, primeiro, Deus escolhe o improvável. Depois, o improvável escolhe outros improváveis. Deus é lindo. 1 Samuel 22, 1 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele. Presta atenção agora. Todos os que estavam em dificuldades, algumas versões diz aperto, os endividados e os descontentes, algumas versões diz amargurados de espírito, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Caramba, que exército bacana. Alguém tem empresa aqui? Tem empresários? E aí você contrataria endividado, em dificuldades, descontente, amargurado de espírito? Contrata? 400 desses. Davi se encontra com esses homens problemáticos, homens endividados, homens talvez rejeitados, e ele se junta com esses homens e ele se torna o líder deles. Por que Davi se torna o líder desses homens? Porque Davi sabia o que era rejeição, Davi sabia o que é ninguém acreditar nele, Davi sabia o que é não ter crédito, Davi também sabia o que era ser surpreendido e ter alguém que finalmente acredita em você e te dá um empurrão. Então Davi se junta com esse exército que, estranhíssimo, e a chance disso dar certo, olhando com o nosso lado humano, é improvável. Que um menino que sequer a família reconhecia ele como sendo parte da família, se juntando com 400 homens que deviam, homens que estavam amargurados de espírito, homens infelizes. O que será que resulta de tudo isso? O que resulta quando um homem, improvável se junta com uma galera de outras pessoas que também são improváveis? Eu achei bonito a Bíblia usar a palavra Davi se tornou líder deles. E sabe como eu vejo um líder? Um líder é uma pessoa que nos dá o exemplo. Nós falamos sobre líder e liderança aqui semana passada. Um líder é alguém que vai à frente. Mas eu imagino que também um líder encoraja. Um líder senta junto para curar as feridas. Eu imagino que Davi trabalhou com aqueles 400 homens e passou noites tentando entender a história de cada um, ouvindo o que cada um tinha para contar. E aqueles homens foram contando, e aqueles homens se uniram a Davi, e eles foram se unindo, e Davi começou a dar a esses homens direção. E uma vez que eles tiveram uma direção de alguém que acreditou neles, esses camaradas fizeram um negócio interessante, que nós vamos ler agora. Quem eles se tornaram? 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2 inicialmente, e depois nós vamos pular para o 8. 1 Crônicas está aí para frente. São livros muito bons de ler. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Recomendo a leitura. 1 Crônicas 12, então nós vamos ler. Qual foi o resultado desse exército de um cara improvável com mais 400 outros improváveis? Qual é o título da sua Bíblia para esse trecho? O exército de Davi, os aliados de Davi. Aqueles 400 homens desajustados se tornaram o exército de Davi. E será que eles eram bons no que faziam?
Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto a mão direita como a esquerda utilizavam o arco e flecha e a funda para atirar pedra. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Esses homens, sob a liderança de Davi, aprenderam a guerrear e se tornaram muito bons nisso. Eles sabiam atirar com o arco e flecha com a mão direita e com a mão esquerda. Eles sabiam atirar fundo, aquelas pedras girando com a mão direita e com a mão esquerda. Esses caras se tornaram assim fenomenais na guerra. Era um exército temido por todos os outros exércitos daquela região. Desses homens, mais ou menos 30 se destacaram e eles foram conhecidos como os valentes de Davi. E um pouco mais para baixo no texto ali, diz que alguns desses homens valiam por 100 homens. E alguns outros homens desses daqui valiam por 1000 homens. Então, aqui, vamos, versículo 8 agora. Continua falando deles. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros, corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Gente, essa história é no mínimo uma loucura, pensando com a nossa mente secular, com a nossa mente humana. Um homem improvável de se tornar um rei, se unem com outros 400 improváveis de se tornar um bom exército, e Davi se torna um dos melhores reis que a nação de Israel teve, e esse exército, o exército mais temido de toda aquela região. Não importa se a probabilidade está contra nós, não importa se nós fomos esquecidos, não importa se nós olhamos para a situação e não conseguimos enxergar saídas, porque Deus quer fazer de nós os improváveis dessa geração, que vão fazer coisas que ninguém sequer vai acreditar. Eu creio que Deus nos salvou e nos chamou e tem nos colocado aqui. E nós temos tido uma liderança que acredita e confia em nós, como aqueles soldados tiveram. Quando Davi se levantou e se colocou como líder deles e os ajudou e curou as feridas do coração e sentou junto e incentivou, ninguém segurava esses caras. Era arco com a direita, com a esquerda, pedrada, e bravo igual leão. Um homem valia por 1000. E Deus tem nos unido aqui. Não para uma guerra física, não para agredir ninguém, mas para uma batalha espiritual que nós temos travados nos nossos tempos. Aonde o amor tem esfriado, aonde as pessoas já estão sendo abaladas na sua fé, aonde tanta coisa tem acontecido. Nós estamos aqui e estamos debaixo de uma liderança do pastor Arnold, do pastor Udo, homens que estão sempre no meio das ovelhas. Eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico, eu amo isso. Pastores que caminham junto com as ovelhas e conhecem o problema delas e trata com elas e incentiva elas. Muitas pessoas às vezes só precisam de um incentivo para deslanchar. Talvez muitas pessoas só precisam ouvir a história da nossa vida para ir além. Talvez muitos só necessitam do nosso testemunho para que conheçam a Deus. Testemunho de algo improvável que aconteceu na nossa vida. Um milagre, algo que Deus fez. Algo que mostre que nós somos os improváveis de Deus. E é interessante que Davi começou a atrair para si pessoas que tinham sofrido nas mesmas áreas que ele. E às vezes a gente não entende o porquê nós estamos passando por algumas coisas. Teve um momento da minha vida em que nada fez sentido. Chegou uma tribulação muito grande que eu costumo dizer que foi o momento onde eu perdi tudo.
Um momento que me marcou muito. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas hoje algumas coisas já começaram a fazer sentido. Porque sabe essas áreas da nossa vida, aonde a tribulação chega, aonde nós somos provados, aonde nós também obtemos vitória, porque sempre que chega algo assim na nossa vida, é para nos aperfeiçoar. Outras pessoas vão chegar até a nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos dizer a elas: eu sei como te ajudar, eu sei qual é o caminho, isso aconteceu comigo, eu fui por aqui. E Deus vai nos dar algo que Davi também teve. Não vamos chamar de exército, mas discípulos. Todos nós precisamos ter discípulos. Todos nós precisamos ter alguém que está olhando para nós, olhando para a nossa conduta, aprendendo com as nossas atitudes. E pessoas que também a gente tem algo a ensinar a elas em determinada área da vida. Você está passando por isso? Vem cá, vamos junto. Eu vou com você. Você não está sozinho. São palavras extremamente importantes no dia de hoje. E eu estou olhando aqui para um grande exército espiritual de improváveis. Que talvez, as pessoas olham para cá e acham que não vão nem acreditar na obra linda que Deus ainda vai fazer. Já tem feito. Mas eu creio que Deus tem muito mais nos aguardando. E é através desses improváveis aqui. Acredite. Acredite no sonho improvável. Acredite no milagre improvável. Acredite em tudo aquilo que parece ser impossível. Porque com Deus na nossa vida é possível. Ainda que todo mundo diga não. Ainda que a gente mesmo olhe e ache que não. Porque eu achei que não na minha vida, por diversas vezes. E Deus sempre foi lá e me ajudou e auxiliou. E eu fiz coisas extremamente improváveis e tenho feito ainda. E quero fazer muito mais. E quero desafiá-los a cada dia a ser mais e mais improváveis. Durante essa semana, quando as notícias chegarem, quando algo acontecer, traga essa palavrinha à sua mente. É improvável, mas com Deus eu posso, com Deus eu consigo. Amém? Glória a Deus. O que eu tinha para compartilhar vai até aqui. Que Deus abençoe cada um de nós durante a nossa semana. Eu retorno a palavra para o pastor Arnold.